Então, já está sendo gravado, certo? Então, pelo que eu fiquei sabendo, vocês já começaram a estudar geometria, não é isso? Viram paralelismo, reta, ponto, perpendicularismo, não foi isso? Foi. Então, agora a gente vai ver poliedro, né? A gente vai continuar. Vocês têm livro? Livro didático? Sim. Temos. O do terceiro ano ou do segundo? Terceiro. Do terceiro, que é Manuel Paiva, certo? O autor é Manuel Paiva? Rapaz, eu não sei. Sim. Com essas aulas que a professora ministra para vocês, vocês não conseguiram usar esse livro, né? Porque o tema não tem nesse livro, não é isso? Isso, ela só estava revisando os assuntos do segundo. Isso, que aí é o que a gente vai continuar. Então, vocês não vão poder ainda usar o livro do terceiro ano, né? Mas vamos falar de poliedro. Quando a gente fala de poliedro, né, para a gente entender poliedro, primeiro a gente precisa saber o que é polígono, quais são os elementos de um polígono, né, para assim a gente entender o que é poliedro. Certo? Se eu perguntar a vocês o que é um polígono, vocês saberiam me dizer? O que é um Possui uma forma polígono? geométrica. Uma forma geométrica? Foi isso que você disse? Eu não Foi, entendi bem. Ah, pronto, uma forma geométrica. Certo. Mas alguém teria uma outra definição? É um plano, né? Não precisa ter uma forma já prescrita. Ele pode ter várias formas, com retas, né? Isso pode ser qualquer uma dessas formas geométricas, né? Formada por retas, semi-retas, no caso, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que triângulo é um polígono, Ele é partindo do que vocês. semi-retas, né? Então, acho que sim. Sim. Um retângulo é um polígono Também. também. Um trapézio, É, também. sim, sim, também é um polígono. Ou seja, qualquer figura geométrica fechada, né? Como ele disse, formado por retas, nesse caso por semi-retas, polígono fechado, ele é um polígono. Ou seja, as figuras geométricas que a gente conhece, né, que a gente chama de triângulo, retângulo, tudo isso é polígono. A união desses polígonos é o que vai formar um poliedro. Inclusive, essa é a definição, né, de poliedro. A união de faces, de figuras geométricas, certo? Professora, Oi. o polígono é tipo 2D e o poliedro é 3D, né? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Uma figura 2D e o 3D. Que aí também vem a questão da definição do que figura plana, que é figura espacial, que parte desse conceito também, que quando a gente fala de figura plana, nós estamos falando da figura 2D. Quando a gente fala de uma figura espacial, nós estamos falando de uma figura 3D. Você trouxe a definição perfeita, certo? Então, deixa eu transmitir a tela aqui para vocês.
que é para a gente rabiscar. Eu só sei ensinar rabiscando. Vocês estão vendo a tela aí? Estamos sim. Vocês conseguem ver o traço da caneta? Sim. Pronto. Agora, inclusive aqui, não sei se foram vocês que me pediu mais cedo para aumentar o traço. Aqui é possível. Aqui eu sei fazer, lá no PowerPoint eu ainda tenho que descobrir como é. Vou até aumentar mais. Foi dessa turma que me pediu para aumentar o traço? Foi, né? Então, quando nós... Acho que não. Não? Alguém me pediu para aumentar o traço da caneta. Então, quando a gente fala de polígono, né, nós estamos falando do triângulo, né? Nós estamos falando do retângulo, certo? Nós estamos falando do trapézio, ó, trapézio. Isso aqui é um polígono. Cada polígono ele é formado né, por semirretas, como o colega disse. Na figura geométrica, essa semirreta ela vai se chamar aresta. Todo mundo já sabia disso? Todo mundo aqui conhece os elementos do polígono? Então, cada linha dessa aqui, ó, a gente chama de aresta. Já esses pontos de encontro das arestas, ó. É vértice, né? Perfeito, é o vértice. Então, que bom que nós estamos realmente fazendo revisão, né? Vocês já sabem. Isso aqui é um vértice. O povo tá tudo com vergonha de falar. De falar, né? Mas não fique com vergonha não, que só tem a gente aqui. Então, e a parte interna aqui, ó, essa parte coloridinha que eu estou colocando aqui, ó, de glitter, tudo isso aqui, a área, né, dessa figura. Então, a gente vai chamar de quê? Face? De face. Isso. Olha, rapaz, E isso acontece, tô aprendendo. e isso acontece em todo polígono. Qualquer polígono, cada pontinho desse é um vértice, cada semirreta é uma aresta, e a parte interna é a face. É importante a gente entender isso, porque a gente vai precisar levar isso lá para o nosso estudo de poliedro. Eu já disse que o poliedro é o conjunto desses polígonos. Então, alguém me disse que... Aliás, não. Vocês me falaram da questão das figuras, né? Mas aí eu vou dizer a vocês, se eu pegar esse retângulo aqui, nós temos um polígono, certo? Mas aí eu resolvi que eu vou juntar alguns desses, ó, e vou fazer esse desenho. Eu, como desenhista, sou uma ótima professora, viu, gente? Deixa eu tentar aqui. Tem um outro programa que já dá esses desenhos prontos, eu preciso só instalar. Então, imagine que vocês estão vendo aqui, imagine que é uma caixa, né? Aquela caixa de sapato, aquela caixa de sabonete. Vocês concordam que isso daqui é um conjunto de polígonos? Sim. Só que agora ele é 3D, como o colega disse. Então, agora ele não é mais um polígono. Agora ele se chama poliedro. Porque eu fiz um conjunto de polígonos. Eu juntei os polígonos e formei uma figura 3D, uma figura espacial. Então, o nome dele agora é poliedro. Deu para entender o que é um poliedro? Então,
Sim. Pronto. Então, poliedro é o conjunto de polígonos. Nesse poliedro, a gente também vai ter as arestas, cada linha dessa é uma aresta. Cada ponto de encontro da semirreta a gente vai chamar de vértice, e cada parte dessa ela é uma face. Só que agora, no poliedro, a gente vai precisar pensar, né? A gente vai precisar enxergar além da figura. Por quê? Porque a gente vai ter que enxergar o que está por trás. Vocês concordam comigo que essa caixa não tem só essa parte da frente aqui? Que Sim. quando a gente pensa numa caixa, a gente tem que pensar nessa parte que está lá atrás, nessa parte que está aqui embaixo, e nessa outra parte que está aqui, ó, ou seja, ela é uma figura espacial. Então, aqui nós temos 6 faces, concordam comigo? Ó, 2 laterais, né? Paralelas, 2 aqui frontal, e mais 2 que estão uma em cima, a outra embaixo. Parando aqui para aceitar o povo, viu? O povo está chegando. Então, ficou claro para vocês? Ficou. Poliedro, a gente tem que ter a gente tem que exercitar a imaginação, a gente tem que enxergar o que está por trás também. Se existe uma face na frente, se ela é uma figura fechada, se ela é uma figura espacial, tem que ter algo que está atrás dela. Tem que ter algo que está abaixo, tem que ter algo que está acima. Então, sempre que a gente falar de poliedro, a gente tem que ter essa visão, certo? Porque às vezes a gente pede assim, ó, quantas faces tem aqui? Aí o aluno conta 1, 2, 3. 3 faces. Mas na verdade não, ó. Se você observar, você tem a frente e vai ter alguém que está atrás dessa frente, certo? Aí você tem a parte de cima, tem que ter alguém que está cá embaixo. E se você tem esse lado, você tem que ter alguém desse lado de cá. Então, são 6 faces, né? São 6 faces laterais e paralelas. Mas vamos voltar agora lá para o nosso slide que eu preparei para mostrar a vocês, que aí eu vou falar passo a passo, né? Vou explicar cada tópico. E aí vocês vão me falando se vocês tiverem dúvida. Eu vou encerrar essa apresentação aqui e vou começar outra. Eu espero que agora o slide funcione, né? Que eu consiga escrever no slide, porque pela manhã deu aquele probleminha, mas aí eu também não tive tempo de salvar na nuvem para poder apresentar. Deixa eu ver a janela. Aí eu vou testar com vocês, se vocês estão vendo o traço da caneta. Certo? Aí vocês me dizem. Vocês estão vendo o traço da caneta? Vocês Aonde? estão vendo o traço? Não, Aqui abaixo. Não, mas a apresentação está aparecendo para vocês. Está aparecendo aí o nome poliedros. Tá. sim. Mas vocês não veem a caneta, certo? Deixa eu mudar a forma, então. Deve ser o modo de apresentação. Vamos lá para a tela inteira para ver. Tela inteira. Guia. Não tem, não. Tá certo. Tem alguém que chegou. Vocês conseguem ver riscando agora? Riscando, vocês conseguem ver? Ainda não, prof. Ainda não, né? E agora?
Ainda não. Também não? Não. Ah, meu Deus. E aí? Como é que eu faço? Eu não lembro como foi de manhã que eu fiz e que deu certo. Porque eu sempre usei dessa forma, não sei o que está acontecendo com esse slide, não sei se foi a forma como eu salvei. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para salvar ele na nuvem. Para ver se vai. Vai. Mas já está travando. Vamos. Deixa eu ver se eu consigo dessa forma. É importante escrever para que vocês entendam. Engraçado que eu gravei uns 10 vídeos esses dias. Com, assim, transmitindo o slide e sobre ele, dessa forma que eu estou fazendo com vocês. Não sei se teve alguma alteração, alguma mudança, né? Porque tem uma atualização do Meet, eu não sei se foi isso. Ou é o meu computador que está de birra comigo hoje. Vamos lá, ver se dá certo agora. Deixa eu transmitir aqui uma guia. Aparece aí para vocês? Tá sim. Veja se aparece o traço da caneta. Apareceu? Um L vermelho? Não. O que está acontecendo com o meu? Vou ter que ver isso. Então, vou apresentar sem rabiscar mesmo, viu, gente? E aí, eu espero que vocês consigam visualizar comigo, porque eu acho que rabiscando a gente consegue entender melhor. Então, vamos lá, vamos falar de poliedros. Vocês conseguem ver o apontador? A luzinha vermelha? Consegue? Não. Não. Nada? Eu vou desconectar a Não. mesa, então. Eu vou desconectar a mesa, então. Vou pôr pause, se funciona.
E agora? Vocês percebem algum risco aí, algum traço? Não. Não. Então, vamos só ler. Então, os poliedros, como eu já disse, são sólidos geométricos limitados por um número finito de polígonos planos, né? Esses polígonos, eles formam as faces do poliedro, certo? Ele, como eu disse lá na figura anterior, vamos fazer um conjunto de sólidos geométricos, que são os polígonos, né? Esses polígonos, eles vão formar o poliedro, e esses polígonos, eles vão ser as faces do poliedro, né? Aqui eu trago exemplos de poliedro. Nós temos aqui o dado, né? Temos aqui... Quem sabe o nome dessa Professor, figura? o slide não tá passando não para mim. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu ver o que é que eu... Vou parar Tem aqui como, Tá tem bugado. como abrir não, professora, a tela maior? a tela maior. É. Não tá a tela completa, não? Não. Não tá a coisa certinha. Pronto. Eu vou fechar aqui ele e vou abrir de novo para Faça ver se é daquele algum jeito problema. lá faça daquele jeito lá, modo leitura que você fez de manhã. É porque, na verdade, no modo de leitura eu não consigo escrever, entende? Aí eu queria fazer a apresentação para poder escrever, mas nenhum dos dois está funcionando, né? Deixa eu ver aqui meu OneDrive. Acho que ele está travado. Não carregou, não. Na verdade, não salvou. Está salvando ainda. Deve ser isso. Eu vou ter que pensar em preparar os arquivos no outro programa, mas eu gosto do PowerPoint. Vamos ver se agora funciona. Chegou alguém? Ana Clícia. Felipe, eu sou de Salvador, Felipe. Deixa eu ver o que tem aqui. Sim, calma aí, boa tarde. Estou viajando para fazer a revisão do braço. É assim mesmo o quê? Que não aparece a escrita? Vamos lá agora, ver se eu consigo. Estou longe. Deixa eu ver se eu consigo agora transmitir. Na janela. Vejam se passa para vocês agora. Já está aparecendo aí? Sim. Mudou o slide? Mudou. Sim, tem poliedros. Mudou? Sim.
Pronto, então vamos lá. Vou tentar escrever agora para ver se funciona. Agora eu salvei no OneDrive. Vamos ver se. Veja se aparece o traço da caneta agora. Apareceu? Não. Então desisto. Desisto dela, né? Vamos lá, então. Vamos usar o mouse. Então, aqui eu já disse que são sólidos, que a gente já entendeu. Aqui são os exemplos de sólidos, né? Vocês sabem o nome desses sólidos aqui? A gente não tá nem vendo. Não está aparecendo para vocês, não? Não, tá na tela Não tá inicial. passando, não. Porque estava e não está mais. Então, o problema é meu computador, né? Porque estava e Sora, não está mais. para de apresentar o slide e deixe só a tela gravando e fique passando que dá certo. Não entendi. A senhora para de apresentar o slide e fica só. Isso, aí deixa assim, fica só passando agora, entendeu? A senhora não clica lá para apresentar. Ah, no modo leitura. Isso. Veja aí se aí agora está passando Professor, agora. Tá passando. Agora tá. Só que assim eu O não consigo problema é quando escrever. o problema é quando você clica lá para Apresentar. apresentar. Porque no modo apresentação eu consigo rabiscar. E aqui Mas tá não. Aí por rabiscando isso que eu aqui. gosto. Tá rabiscando? Tá um negócio vermelho aí na tela. Um Porque arlindo. foi de quando eu fiz e que vocês me disseram que não estava vendo, entendeu? Que aí eu não Ah, apaguei. sim. Tô Aí entendendo. agora eu estou tentando aqui riscar e não está aparecendo nada. Não consigo rabiscar, não. Mas tudo bem, vamos lá. Então já sabemos o que é poliedro. Aqui nós temos os tipos de poliedros, certo? Alguns modelos. Aí a pergunta é: vocês conhecem e sabem o nome desses poliedros? Alguém sabe o nome desses poliedros? triângulo ali, né? Mas aí o triângulo é o polígono que forma esse poliedro. Que aí agora ele já não é mais uma figura plana, ele é um espacial. Concorda comigo? Uhum. Então seria de acordo com o número de vértices. O número de vértice. Mais alguém? Um hexágono, eu diria, ou não? Um hexágono. Aí, na verdade, a classificação dos poliedros é de acordo com o número de faces. Por exemplo, vamos para essa caixa lilás aqui que vocês estão vendo, que foi a que eu desenhei lá. Aí, esse daqui é um hexágono. Um hexágono, um hexaedro. Que aí, como é poliedro, termina sempre em edro, certo? Então, um hexaedro, ou seja, tem 6 faces. Certo? Aí a gente vai ver isso aqui, ó. A nomenclatura. Ó. Então, se ele tem 4 faces, qual é o nome dele? Vocês conseguem ler? Tetraedro. Se tiver 5 faces, Tetraedro. e assim sucessivamente. Aí a gente costuma usar até o 20, que é o icosaedro. Certo? Então, o icosaedro é esse daqui, ó. Esse vermelho. Então, para a gente dar nomes ao poliedro, a gente vai contar quantas faces ela tem. Então, se tiver 5 faces, um pentaedro, né, que é o caso desse azul aqui. Se tiver 4 faces, que é o caso desse verde, é um tetraedro. E assim a gente vai dando nomes de acordo com a quantidade de faces, certo? Agora, tem algumas características que a gente tem que observar, né, para saber se uma figura geométrica espacial é um poliedro ou não, porque existem algumas que não são poliedro. Eu gostaria que vocês colocassem aí na cabeça de vocês, que vocês imaginassem aquele chapéuzinho que a gente usa no aniversário de criança, por exemplo. Conseguiram imaginar? Sim. Sim. Aquilo ali é um cone, certo? Uhum. Aí agora eu quero que vocês imaginem uma bola. Fácil também, né? Uma outra coisa que eu gostaria que vocês imaginassem, agora fugiu a
a ideia do cilindro. Imagine um rolo de... Aquele rolo que vem dentro do papel higiênico, quando acaba não fica um rolo de papelão? Tem. Pronto, pense naquela figura. Olha o que eu falei, 3 figuras. O chapéu de aniversário, a bola de futebol e o rolo do papel higiênico. Então, nesse caso, nós temos aí a esfera, né? O cone e o cilindro. Essas 3 figuras geométricas, elas são espaciais, mas elas não são poliedros, certo? Elas são conhecidas como corpos redondos. Por quê? Porque elas não obedecem exatamente essas características que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Poliedro é uma reunião de números finitos de polígonos, tal que 2 polígonos se intersectam, ou seja, se encontram apenas em seus lados, ou vértice, e essa interseção é exatamente um lado ou um vértice, ou seja, vocês conseguem imaginar a bola, saber onde começa um lado e onde termina o outro? Na bola a gente consegue ver isso, onde começa e onde termina o lado da bola? Não. Não. A mesma coisa no cone, a gente não sabe onde começa nem onde termina. Se a gente cortar, a gente vai saber. Se tiver colado, a gente vai saber que a gente juntou 2 partes ali, mas a gente não consegue visualizar, né, as partes de modo que saiba onde começou e onde terminou. Assim como também no cilindro, né, o papel do papel higiênico, a gente também não consegue ver isso. Então, a gente não tem 2 polígonos se encontrando, né, formando lados. Uma outra questão que tem que acontecer no poliedro é cada lado de um polígono é também lado de um, e apenas um outro polígono, ou seja, agora vamos pensar na caixa do sapato. Imaginar a caixa do sapato? Agora pense na tampa da caixa do sapato. Vocês concordam que um lado dessa tampa, dessa caixa, ele faz parte da tampa, do que está em cima, e ele também faz parte do que está do lado? Uma semi-reta que forma a caixa. Vocês conseguem imaginar isso? Sim ou não? Sim, professora. Sim, ou seja, em todo polígono sempre vai ter um lado que pertence a 2, em todo poliedro, sempre vai ter uma linha, ou seja, um lado que pertence a 2 faces ao mesmo tempo, não é isso? Então, essa é uma das características do poliedro. Uma outra característica é 2 ou mais polígonos adjacentes não estão em um mesmo plano, ou seja, imagine que nós temos a tampa da caixa e nós temos a lateral da caixa. São 2 planos diferentes, são planos reversos, não é isso? São faces que estão em planos distintos. Então, isso também vai acontecer sempre nos poliedros. Uma outra coisa é sempre possível ir de um ponto de uma face a um ponto de qualquer outra face sem passar por nenhum vértice, ou seja, cruzando apenas as arestas. Então, imagine que eu tenho uma caixa aqui, vocês estão me vendo, né? Imagine que eu tenho uma caixa aqui. Eu fiquei conhecida como a professora das caixas, porque toda vez que eu ia dar aula no 3º ano, eu tinha que levar uma caixa. Deixa eu pegar uma aqui, viu? Já volto. Vocês conseguem ver a caixa aqui na minha mão? Sim. Pronto. Aí eu vou recapitular o que eu tinha falado. Vocês conseguem ver essa linha aqui? Vocês concordam que essa linha é lado dessa face, mas também é lado dessa face? Pronto. Agora imagine que eu vou pegar esta caneta aqui, vou colocar nesse vértice aqui, ela vai atravessar essa caixa e vai sair nesse vértice aqui, ó. Então, o que quer dizer? É sempre possível de um ponto da face a outra face, sem passar por nenhum vértice, ou seja, cruzando apenas as arestas. Ó. É possível sair desse ponto e chegar nesse daqui, sem passar, apenas cruzando as arestas. Ou seja, existem as diagonais, né?
Então, é possível isso acontecer. Então, são as características do poliedro. Já no corpo redondo, aqueles exemplos que eu dei lá, não é possível a gente observar isso. A gente nunca vai ter um lado que é comum aos dois ao mesmo tempo. A gente nunca vai saber quantos polígonos formam aquela figura. E, além disso, se a gente pegar ele e rolar sobre um plano, ele vai sair rolando, certo? E só vai parar quando ele bater em algum lugar ou se alguém parar ele. Já um poliedro, por ter faces, por ter essas... Se a gente rolar, ele não vai rolar, ele vai parar. Quando a gente joga, ele para. Ele não vai rolar, certo? É uma das características também. Então, o poliedro não vai rolar e os corpos redondos sempre vai rolar se a gente jogar ele em um espaço plano, certo? Então, essas são as características do poliedro. No poliedro, como eu já falei, nós temos os vértices, né? As faces e as arestas, assim como lá no polígono. Ou seja, o poliedro ele vai ter sempre, o vértice vai ser a união, né? O encontro das faces. Lá no polígono, o vértice era o encontro das semirretas que formam o polígono. Aqui não, aqui o vértice é o encontro dos polígonos. Ó. Esse retângulo aqui encontra esse e forma esse vértice, certo? A mesma coisa acontece com as arestas. Cada linha dessa é uma aresta. Todo poliedro ele vai ser formado por faces, vértices e arestas, certo? Aí esse aqui eu já falei, a relação da nomenclatura, né? Que aí vocês podem ver. Isso depois, se vocês quiserem, depois eu posso mandar esse PDF para vocês estudarem, já que não tem um livro, né? Aí a classificação ele vai depender do número de faces, certo? E também é importante a gente pensar no poliedro convexo e não convexo. Esse livro aí traz a questão de convexo e não convexo, mas se vocês forem fazer uma pesquisa lá na internet, pode ser que vocês encontrem assim, ó, poliedro convexo e poliedro côncavo. Então, o não convexo é também chamado de côncavo, certo? Convexo e côncavo, ou convexo e não convexo. Imagine essa caixa aqui, ó. Essa caixa aqui, ela tem todos os lados, estão vendo? Todos os lados completos. Então, isso aqui, ó, se a gente pegar essa caneta, colocar aqui, ó, colocar aqui, ela vai sair aqui do outro lado, certo? Ela vai sair aqui. Observe que ela saiu aqui, mas a parte, ela está completamente dentro da caixa. Todos os pontos dessa caneta estão dentro da caixa, concorda? Sim. Concorda? Pronto. Agora imagine que eu vou fazer isso aqui com essa caixa. Essa face aqui já não existe mais. A minha caixa agora é apenas isso aqui, ó. Tem essa abertura, certo? Então, essa caixa agora, ela não é mais convexa, certo? Ela é côncava, ou seja, é não convexa. Por quê? Porque ela tem uma abertura. Se eu passar a caneta aqui, observe que essa parte da caneta aqui não está mais dentro da caixa. Ela está em uma parte externa. Então, essa caixa vira um polígono não convexo, ou seja, um polígono côncavo. Aí eu costumo fazer a seguinte relação. Convexo, fechado. Côncavo, côncava, com abertura. Percebem a relação que eu faço? Para poder vocês entenderem melhor? Então, quando a figura está toda fechada, côncavo ou convexo. Quando ela tem uma abertura, né? Ela é não convexa. E aqui vem a definição. Podem ser convexo ou não convexo. Se qualquer segmento de reta que ligue dois pontos de um poliedro estiver totalmente contido nele, então será convexo, que é a questão da caneta, quando eu disse que ela poderia entrar por aqui, sair aqui e ficar totalmente dentro da caixa.
Agora, uma outra forma de identificar o poliedro convexo é verificar que qualquer reta não contida em nenhuma das faces e nem paralela a ela, corta os planos da face e no mesmo dois pontos. Que aí vem a vem aqui para exemplificar, ó. Poliedro convexo e não convexo. Vocês estão vendo? Sim. Vocês conseguiram compreender a diferença entre côncavo e não côncavo? Professora, Hum. é quase a mesma coisa que os polígonos, né? É quando essa reta imaginária, ela ultrapassa o plano, ela não permanece dentro do plano, no trajeto todo, né? Isso. Observe que na segunda figura aqui, ó, de B até C, ela está em um plano diferente do plano do poliedro, concorda? Ela está fora. Ela está externa. Então, se ela está totalmente contida na figura, como aqui de P até A, ela está totalmente contida. Então, ele é convexo. Se ele tem uma abertura, ele é não convexo. Posso ir adiante? Alguém tem alguma pergunta? Pode seguir. Pronto. O poliedro, a gente acabou de ver que existe uma relação, que eles têm face, arestas e vértice, certo? E normalmente os problemas que a gente encontra para resolver de poliedros precisa saber quantas faces o poliedro tem, quantos vértices esse poliedro tem, quantas arestas esse poliedro tem. Mas imagine você pegar um poliedro que tenha 40 faces. Você vai conseguir contar todas as arestas, todos os vértices dele, assim, rapidamente? Não. Não. Então, para isso, a gente usa o teorema de Euler. Euler é um matemático, né? Que ele estabeleceu uma relação, uma fórmula matemática para a gente encontrar o vértice, a face e a aresta. Então, F é de face, era para eu escrever isso aqui agora, né? No meu planejamento era para escrever isso, mas F de face, V de vértice e A de arestas. Essa fórmula aqui, que é chamada de teorema de Euler, pode ser reescrita dessa segunda forma aqui, ou seja, arrumando, colocando letras de um lado e número do outro. Isso aqui é muito fácil, né? Então, V menos A mais F é A 2. Então, tanto faz vocês usarem assim ou usar assim. Os livros vão trazer de forma diferente, mas é a mesma coisa. A vértice igual a 2 mais arestas. Ou seja, o vértice menos a aresta mais o vértice é igual a 2. E aí eu vou trazer... Oi. Esse 2 é por causa que é par? Não, na verdade, está na fórmula. Né? Esse 2 ele usa porque... Lembra lá quando eu falei? Olha aqui a caixa comigo. Está dobrada aqui, certo? Você está enxergando essa linha aqui, que eu estou passando a unha? Sim. Aí vocês concordam que ele é uma aresta dessa parte, que está balançando, mas ele também é a aresta dessa parte que está fixa cá embaixo? Uhum. Então, toda aresta vai pertencer a dois polígonos ao mesmo tempo? É. Então, por isso essa relação com dois aí. Então, sempre que a gente for calcular, por exemplo, o vértice ou as faces de alguém, a gente tem que lembrar que ele se repete duas vezes, que toda aresta ela é contada duas vezes. Então, a gente tem que eliminar essa repetição aí. Que aí a gente vai ver na medida que a gente for fazendo os exercícios, vocês vão entender isso melhor. Inclusive, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês. Que aí era para escrever, né? Era para eu escrever com minha canetinha, mas... Vamos lá.
Observe aqui, ó, um poliedro convexo é formado por exatamente 4 triângulos e um quadrado. Quantos vértices tem esse poliedro? Eu vou interromper essa apresentação e vou para lá para aquela outra tela, aquela que consegui escrever, que é para a gente resolver esse exercício. Deixa eu ver se eu consigo fazer um print screen lá. Certo? Aí eu vou interromper aqui e a gente vai lá para a gente resolver esse exemplo, para vocês entenderem. Eu preciso ver o que está acontecendo, porque eu sempre apresentei dessa forma e consegui escrever. Vou pegar uma nova tela aqui. Já está aparecendo para vocês? Já. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui o print que eu fiz lá. Não consigo, não. Consigo, não? Ah, consegui. Para a gente ver aqui o problema e a gente resolver a partir dele. Então, olha só. Um poliedro convexo. Ó, se é convexo, é porque ele é fechado, né? Formado exatamente por 4 triângulos e um quadrado. Quantos vértices tem esse poliedro? Então, nós temos 4 triângulos, um quadrado. E nós queremos saber quantos vértices tem essa figura, certo? Vocês estão conseguindo ver eu escrevendo aqui? Sim. Pronto. Então, a gente sabe que F mais V é igual a mais 2, não é isso? Então, para a gente saber quantos vértices, a gente precisa saber quantas faces e quantas arestas. Concordam comigo? Porque toda equação, para ser resolvida, só pode ter um valor desconhecido. Aqui eu tenho 3 desconhecidos. Eu preciso substituir 2 deles. Nesse caso, eu preciso substituir o número de faces e o número de arestas para descobrir o vértice, porque é o que eu desejo aqui. Então, vamos lá. Vamos pensar. Ele tem 4 triângulos e tem um quadrado. Essa informação aqui nos diz o quê? Número de aresta, número de faces, nos diz alguma coisa? Oi, professora? Ó, a gente quer saber o número de vértices, né? Para saber o número de vértices, a gente precisa saber quantas faces e quantas arestas. Aí o poliedro diz assim, ó. Um poliedro convexo é formado por exatamente 4 triângulos e um quadrado. Aí foi o que eu anotei aqui, 4 triângulos e um quadrado. Aí eu pergunto, essa informação aqui nos diz a quantidade de vértice, de face ou de aresta? Vértices, não? Vértice, são quantos vértices? Dos triângulos, cada triângulo possui 4. Não, 3 no caso, né? Não, 4 mesmo, é 4. 4, É, a ó, da base triângulo, de cima. triângulo, vértice, triângulo. São quantos? 4.
4 de cada Quantos? um, aí multiplica. 4 vezes 4. O triângulo é esse, acabei de desenhar e marquei os vértices. Ó, as bolinhas aqui são os vértices. São quantos? 3, 3. Isso. É porque eu Então, pensei no polígono, eu pensei no poliedro, quer dizer. mas aí observe que o outro triângulo que vai estar cá atrás, o vértice aqui, ele vai contar, é o mesmo vértice que está contando duas vezes. Concorda? Sim. Pronto. Então vamos pensar assim. Ó. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Então vamos pensar assim, que os vértices, né, vai ser igual a 4 vezes 3. Mas aí o vértice é exatamente o que a gente quer achar, né? 4 vezes 3 dá 12. Será que são 12 mesmo? Vão ser 6, né? Porque vai juntar e a aresta vai servir para tanto um como o outro. São 4 triângulos, isso. Então a gente quer achar os vértices. Por esse caminho, eu acho que não dá certo. Vamos pensar então nas faces. Vamos pensar nas faces e nas arestas. Se nós temos 4 triângulos desses, quantas arestas nós temos? Quantas faces nós temos? 4 faces, são 4 triângulos, então. 4 triângulos, então aqui são 4 faces. Muito bem, era o que eu queria que você chegasse. Então, aqui é um quadrado, é uma face, né? Então, nós temos no total quantas faces? 5 Ó, faces. 5 faces, porque são 4 triângulos e um quadrado. Então, aqui a gente já descobriu que as faces são 5. Então, falta descobrir. As faces são 5, né? Mais vértices, que é o que a gente quer saber, é igual. Agora, vamos achar o número de arestas. Observe que, assim, são 4 triângulos, né? E cada aresta conta 2 vezes, concorda? Professora, Hum. a aresta pode contar até 2 vezes, mas o vértice em si, se for unir nos triângulos, ele vai contar apenas como um, porque ele serve tanto para um como para o outro, né? E isso, a aresta também conta só uma vez, que serve para um para outro. Mas se a gente for pensar assim, ó, eu tenho 4 triângulos. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou pensar 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Mas aí quando eu junto tudo, aí ele vira 1, que é o que você acabou de dizer. E isso acontece também com a aresta, porque aqui eu tenho 4, aí quando eu vou juntando, o lado desse junta com o lado desse e vira um só. Concorda? Ó, quando eu juntar esse lado aqui, ó, com esse, ó, eu tinha esse lado aqui. Quando eu dobrei, juntou com esse, virou um só. Entendeu? Que é o mesmo que acontece com o vértice. Então, aqui, para a gente saber quantas arestas são, a gente vai pensar assim, ó. Vocês entenderam o que eu disse ou não? Não levem dúvidas. Perguntem agora. Então, vamos ver agora a aresta. A aresta vai ser o quê? Eu tenho 4 triângulos. Em cada triângulo são quantas arestas? 4. Cada triângulo tem quantas Ah, arestas, ó? desculpa, eu pensei no quadrado. Cada triângulo tem 3. 3. Em um quadrado são quantas arestas? 4. 4. Só que elas contam 2 vezes em todos, não é isso? É, Aí a gente divide por 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. 16, dividido por 2, né? Dá 8. Então a gente descobriu que é 8 mais 2. Então, essa figura tem 5 faces. Vértices a gente quer saber quantos são. A gente acabou de descobrir que são 8 faces mais 2. Então, a gente passa o 5 para o lado de cá. O que é que acontece com 5 agora?
Quando muda de Então, lado na equação, passa dividindo. qual é a operação inversa da soma? É a subtração. Então, ele vai passar subtraindo. Então, o vértice é igual a quanto? 5. 5. Então, a gente descobriu ó, o que o problema queria que a gente fizesse. Então, um poliedro convexo é formado por exatamente 4 triângulos e um quadrado. Quantos vértices tem esse poliedro? Vocês conseguem imaginar uma pirâmide? Ó, um quadrado. A figura é mais ou menos essa. Deixa eu tentar fazer ela melhorzinha. Ó, imagina aqui a base, é um quadrado. Aí aqui, ó, você tem um triângulo, dois triângulos, piorou, né? Aí, dois triângulos, ó. Então, aqui já tem um, dois, né? Aí, quando fechar aqui, 3, 4. Consegue visualizar? É uma pirâmide, né? São 4 triângulos como este e a base, que é o retângulo. Então, tem um triângulo desse lado, um triângulo desse lado, outro triângulo desse lado e outro triângulo desse lado. Então, vértice um, né? Que é o que está cá em cima, e mais 4 aqui embaixo, 5. Ó, esse vértice aqui e mais os 4 da base, ó. Entendido, gente? Abram Sim. aí a, abram aí a câmera para eu ver o rosto de vocês, para ver se realmente vocês estão entendendo. E aí, Certeza. certeza. Ela vai se assustar, você. E aí, o que é que vocês acharam do exemplo? Ah, alguém disse que não tem câmera. Beleza. E aí, o exemplo para vocês, está tranquilo? Tá, Tá, assim, professora. só fazer mais exercício, que essa fórmula aí é nova, né? Isso, exatamente, exatamente. Exatamente. Uma atividadezinha aí depois aí fica show. Fica show, né? Verdade, Pronto. verdade. Então, beleza. Então, vamos continuar. Eu vou parar a apresentação aqui e vou voltar lá para o PowerPoint, certo? Certo. Então, aqui está o exemplo resolvido, que até trouxe aqui, ó, ele digitado. Tá vendo? Eu fiz aqui o cálculo. Tudo assim. Agora vamos falar dos poliedros regulares. Aí a gente pensa na palavra regular. Quando a gente fala na palavra regular, qual é a ideia que vocês têm de algo que é regular? Algo certinho, Algo certo, congruente, congruente, muito bem. O que mais? que possui os ângulos iguais, Que possui os ângulos iguais. O que mais? que são equiláteros, alguma coisa assim. Ou seja, é algo que tem alguma característica que obedece a alguma característica, né? Como vocês disseram. Certinho, regular, tem ângulos iguais, equilátero, ou seja, possui alguma característica, né? E que obedece a essa característica. Que aí vem aqui a definição. Os poliedros convexos são regulares quando suas faces são compostas por polígonos regulares e congruentes entre si. Além disso, o número de arestas que concorrem em cada vértice é o mesmo. Ó, tem a mesma quantidade, é igual, né? Congruentes que vocês falaram.
Devemos lembrar que os polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, a mesma medida. Vocês também disseram isso, né? Os polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados e ângulos congruentes. Em matemática, ser congruente significa ter o mesmo tamanho, né? A gente usa a linguagem própria da matemática. Então, ser congruente quer dizer que representa a mesma quantidade, o mesmo tamanho. Então, existe apenas 5 poliédros regulares. Alguém chegou aí? Vamos voltar, então, para a apresentação. Gente, ó, eu vou só avisar, assim, que da próxima semana em diante, a gente vai estabelecer um limite para vocês entrarem, certo? Se acontecer alguma coisa, vocês precisarem entrar mais tarde, aí vocês avisam, certo? Porque, assim, depois de começar a aula, 15 minutos, eu não vou aceitar mais ninguém. Então, se a partir da próxima semana acontecer que vocês precisem fazer alguma coisa, vocês precisam ir a algum lugar, vocês não consigam entrar no horário, aí vocês mandam mensagem com antecedência para mim. Combinado assim? Ele explicou que ele estava no dentista, professora. Aí ele realmente não teve É. como. Certo. Eu só estou aproveitando, né, para passar o aviso para a turma toda, né, porque já era para ter falado isso de manhã. Mas aí é como eu disse, à medida que a gente for se encontrando, a gente vai colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, hoje está tranquilo, como eu disse, hoje eu vou deixar que vocês definam o grupo, definam como vocês querem fazer, né? Aí eu estou aceitando também, mas aí a partir da semana que vem, a gente vai estabelecer alguns combinados. E aí, um deles é esse. Qualquer coisa, vocês me avisam com antecedência. Então, vamos lá. Existem apenas 5 poliédros regulares convexos, que são também chamados de sólidos platônicos, ou poliédros de Platão. Quem já ouviu falar sobre eles? Poliédros de Platão. E são eles, aqueles que vocês viram lá na frente, ó. O tetraedro, o hexaedro, que também é chamado de cubo, o octaedro, ó, octa vem de 8, né? 8 faces. Dodecaedro, 10 faces, e o icosaedro, 20 faces. Estou falando disso aqui, ó. Aí, só um minutinho. Cadê? Eu anotei aqui em algum lugar. Foi Platão Eu que estou descobriu? falando... Isso, estou falando disso aqui, ó. Então, esse verdinho, ele é o tetraedro, que é o sólido que a gente usou no exemplo agora para achar o número de faces, ó. A base é um quadrado, um retângulo, e as faces laterais são 4 triângulos. Vocês conseguem ver, ó, tem 2 aqui, mas como eu disse, a gente tem que enxergar o que está atrás. Então, atrás desse tem um, e atrás desse de cá tem outro, né? Então, são 4 triângulos e uma base retangular. Isso aqui é um tetraedro. São 4 faces. Esse daqui, ó, é o pentaedro, né? Desculpe. O pentaedro não, o octaedro. 8 faces. 4 em cima e 4 aqui embaixo. O octaedro. Esse daqui é o cubo, que é também o hexaedro. Esse daqui é o icosaedro, né? 20 faces. E esse daqui é o dodecaedro. 10 faces triangulares. Certo? Esses daqui são os sólidos de Platão. Né? Os poliedros de Platão, além de eles serem regulares, eles obedecem a algumas condições, né? Além de serem polígonos regulares, eles também satisfazem a seguinte condição, ó. Todas as faces têm o mesmo número de lados, né? De cada vértice parte o mesmo número de arestas e vale a relação de Euler. Olha a relação de Euler aqui, certo? Mas a relação de Euler só vale nos poliédros de Platão? Não.
Valem outros poliedros também. Mas os poliedros de Platão, além de ter essas duas características aqui, a relação de Euler também vale nesse poliedro, certo? Então, Professora, todo... Oi, tem alguma limitação em que eu posso usar a relação de Euler? limitação. No sentido de, tipo, tem algum poliedro em que eu não posso usar? Se ele não for convexo. Pronto, ok. Então, todo poliedro... Olha a seguinte frase. Todo poliedro de Platão é um polígono regular. Mas nem todo polígono regular, né, é de Platão, certo? Então, os poliedros de Platão são poliedros regulares que obedecem a essas três condições aqui. Todas as faces têm o mesmo número de lados, ou seja, ele é formado por polígonos iguais, né? Se for triângulo, todas as faces são triangulares. Se for retângulo, todas são retangulares. Não dá para ter um polígono formado por triângulos e... Entendeu? Aqui, de cada vértice parte o mesmo número de arestas e a relação de Euler é válida. E aqui estão os poliedros, né, que eu voltei lá, mas nem precisava, que eles estão aqui. Aí observe que aqui ele vem com o nome de cubo, mas ele é um hexaedro. Normalmente a gente vai encontrar ele como cubo, mas em outros lugares a gente vai chamar ele de hexaedro, porque tem 6 faces. Né? Tem 6 faces e, né, 6 faces quadrangular, ou seja, são quadrados. No caso do cubo, ele é formado por quadrados, todas as faces iguais. Aí aqui nós temos o tetraedro regular, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Para desenhar o icosaedro e o dodecaedro à mão livre é bem difícil, né? Só no computador mesmo, usando alguma ferramenta de desenho. Porque a mão livre é meio complicado a gente conseguir fazer esse desenho. Alguma pergunta? Tem coordenação motora. Isso. E mesmo assim é complicado porque ele é uma figura espacial, né? A gente não vai conseguir colocar no papel 20 faces. Tem que ter a coordenação de uma pessoa que toca piano por pelo menos uns 15 anos. Porque desse jeito... Exato. Deixa eu só mandar a frequência aqui para vocês mais uma vez. Vocês têm alguma pergunta em relação ao tema de hoje? Professora, o que mais se pede nas questões relacionadas a poliedros? É essa questão de você encontrar faces, arestas, né? De você saber a classificação. É isso. Alguém tem algum livro de segundo ano em casa? Não, tenho não. Tenho. Alguém falou e eu não ouvi. Não entendi. Eu acho que eu tenho um livro do segundo ano aqui ainda. Pronto. Quem tiver, aí pode pegar o livro e dar uma olhada no assunto. Fazer um Professora, exercício. Amanhã a gente vai fazer exercício dele sobre isso. eu acho mais que eles passam isso para perguntar outra coisa. Por exemplo, sobre PA, que tem uma... que fica, tipo, sempre aumentando o número de arestas, que eu já vi quando eu fiz uma vez, eu acho que foi o PMEP, ou foi o Enem. Relacionou, né? O pior é isso, quando relaciona. Difícil mesmo cair uma questão exatamente sobre isso. Eles colocam a introdução da questão sobre isso e a pergunta sobre outra coisa relacionada, mas o foco quase não é ele. Certo. Eu não vi essa questão. Se alguém tiver e puder me mandar para dar uma olhada. Vocês que fizeram, tiver a prova. Então, vocês... Eu procuro. Em 2018 teve. 2018, né? Foi. Eu fiz no primeiro ano do ensino médio. Aí teve.
uma questão bem parecida com essa. Se não foi essa que eu tô falando. Eu coloquei, eu fiz uma listinha, né? Eu fiz uma lista de exercícios que eu vou colocar para vocês amanhã. E, assim, é o básico do básico. Não ache que estudar polinômio é só aquilo ali. É o básico, certo? Eu coloquei exatamente assim para poder a gente começar mesmo começar do alicerce, né? Primeiro a gente entender o que é um polígono, quais são seus elementos, para internalizar. E aí, a partir daí, a gente ir para os exercícios do estilo Enem, certo? Porque eu acho que a gente precisa construir um alicerce para poder construir o conhecimento mais denso. Então, por isso, eu fiz uma lista bem basiquinha, que aí vocês vão responder amanhã. Inclusive, quero falar com vocês sobre isso, né? Amanhã a gente vai fazer... A gente tem aula 8 da manhã, amanhã, não é isso? Prof, eu não Nossa tô primeira entendendo, aula... não, porque o notebook não abre essas paradas. Então, não A vejo. lista. Hã? Olha aqui a lista de presença. Deixa eu ver aqui na minha... Amanhã, 8 horas da manhã, a gente tem nossa primeira aula, certo? E depois nós temos aula, aliás, nossa aula é até 9h20 amanhã. Começa de 8 a 9h20, certo? Então, amanhã eu vou trazer a lista de exercícios para a gente fazer juntos. Então, se vocês puderem dar uma lida agora, hoje, né? Eu sei que vocês devem ter outras atividades. Mas, se vocês puderem dar uma lida no tema, ver um livro de segundo ano, ou até mesmo na internet, vocês pesquisarem o que são os poliedros de Platão, a relação de Euler, né? Aí, amanhã, a gente vai fazer o exercício, esse basiquinho, como eu acabei de dizer, que é para poder a gente avançar a partir da próxima semana. Combinado? Eu tenho sobre, só que não é básico, é do Enem mesmo. Não, mas pode ir. Assim, o tema tem que ser o conteúdo mesmo. Porque eu estou falando que básico são os exercícios que eu vou trazer. Entendeu? Professora, Sim. as turmas na frequência estão erradas, porque é turma B e C. Lá tá A e B. Ah, deixa eu trocar aqui. Esse. O da manhã também eu fiz errado? Não. Já atualizei. Vejam aí. E quem já preencheu, marcou o quê? Que já tem 20 aqui. Eu acho que a resposta correta era terceiro B, professora. Mas eu fiquei entre o A e o C. Você não sabe qual é a sua turma, não, é? Eu marquei o B, será que vai ter que marcar de novo? Eu Não, também. pode Eu marquei deixar. depois que ela atualizou. Atualizou. Porque como eu atualizei, o que marcou errado já vai atualizar automaticamente, não precisa voltar, não. Não Tranquilo, precisa voltar, tranquilo. não, que ele atualiza automaticamente. Então, amanhã Já nós temos anotei 2 lá. aulas. Já anotei lá. Pronto, nossa aula agora termina agora 2h55, né? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão sobre as atividades de manhã, vocês já fizeram a apresentação? Ó, Já Não. uma coisa que eu queria dizer a vocês é sobre a atividade relacionada ao dia da matemática. Eu gostaria que vocês criassem, que vocês não pegassem pronto. Se pegar Sim. pronto, tipo, pegar uma imagem pronta, pegue essa imagem e modifique, faça alguma coisa assim, façam alguma mudança, tipo, alguém Mas me como é, perguntou, professora?
Me explica aí É, direitinho como é pra fazer. Pronto, alguém me perguntou se poderia pegar fotos, imagens e montar um vídeo. Isso pode, porque você está pegando vídeos, ou fotos, imagens, e você vai criar um vídeo ali. Eu quero que você crie algo que é para homenagear a matemática, ou seja, crie uma poesia para falar de como a matemática é bonita, como você gosta, como a matemática é importante, ou crie uma tirinha falando sobre a matemática, ou crie uma imagem que traduza o que você acha da matemática, ou faça um vídeo falando sobre a matemática, entendeu? Se vestir de Malbatarran e Entendi. apresentar e apresentar algo sobre o conto lá do livro, né? O homem que calculava. Pode ficar à vontade. Agora é bom que vocês criem, que não pegue pronto. Porque se a gente for no Google lá e colocar lá Dia da Matemática, vai aparecer um monte de imagem, certo? professora, Foi. no caso, eu tenho meu grupo com 4 pessoas. Aí eu poderia fazer tipo um desenho e um cordel, duas Pode? coisas, que é um Pode sim. cordel e o desenho vai estar representando o que está no cordel. Pronto. E uma outra coisa, é para postar no link que eu deixei, que é lá do padre, assim, não é para colocar na sala, no Google Classroom, é para Professora, colocar no link. Oi. nesse caso, tem que fazer até o dia 12, né? Até o dia 12. A apresentação pessoal de vocês é para vocês fazerem hoje, que é para amanhã a gente conversar sobre ela. Certo? A primeira aula amanhã vai ser para eu conversar com vocês, para falar sobre vocês, né? As respostas que vocês colocaram lá. Agora, essa apresentação do dia da matemática é até o dia 12. É. Que aí depois a gente vai decidir o que é que a gente vai fazer com esse material. Depois que tiver lá, o que é que a gente vai fazer, se a gente vai montar e fazer um painel, se vai montar e fazer um grupo, se vai divulgar, se vai deixar só entre nós. O que é que a gente vai fazer depois, a gente pensa depois, certo? Tá Se a tudo gente lá divulgar no no Class. evento, seria até Hum? legal, Pode né? fazer sozinho, professora. Hum? Pode fazer sozinho. Pode. Você pode fazer sozinho, em dupla, em trio ou em quarteto. No máximo 4. Peixe não, professor, ele tem que ser com a gente, Alan, nossa sala. Certo. Alguma dúvida em relação ao material, à aula de hoje? Não, nada. Diga, João Antônio, o que foi? Que hora acaba o Diga, horário? 2h55. Todos já assinaram? Já Quem já... assinei. Posso Já ver? pode sair? Sim. Pronto, já sim, eu vou encerrar. Tchau. Tchau, tchau. Até Tchau. amanhã. Até, professora. Obrigado pela aula, viu? Nada. Valeu, professora. Desculpa aí o atraso. Valeu. Tchau.
Pronto, Bruno. Posso encerrar?